Vamos seguir falando então sobre esse assunto da LDO, sobre o orçamento, agora com Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo aqui no CNN Money. Uma boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Quero muito ouvir a sua avaliação, antes de mais nada, do cenário que a gente tem agora neste momento. A gente tem já a comissão que aprovou já essa LDO da forma como a gente está vendo e está repercutindo por aqui. E agora a expectativa para votação no Congresso, no plenário da Câmara, depois vai para o Senado, enfim. Pelo que a gente está acompanhando, vai ser possível realmente aprovar e avançar com esse texto até o dia 22 de dezembro para evitar aí um shutdown, né, uma paralisação das contas no ano que vem. Mas queria muito saber a sua avaliação sobre essas mudanças que foram acontecendo ao longo aí das últimas semanas. Inclusive essa que o relator acabou de colocar, a pedido do governo, que é de mudar a meta ali das estatais, justamente por causa do rombo dos Correios. Acho que todo o enredo do orçamento ele foi piorando ao longo dos meses, né, desde que ele foi apresentado. Toda essa demora que a gente está tendo todos os anos, né, isso aconteceu ano passado, isso está acontecendo de novo esse ano, para aprovar o orçamento é algo muito ruim, porque é um sinal negativo, dizendo claramente que a agenda política ou o respeito ao rito orçamentário ou aquela priorização do orçamento, ela não existe na magnitude que o Brasil precisa. E essas últimas mudanças mostram o quanto está difícil gerir o orçamento e o tamanho do nosso desafio fiscal barra orçamentário. Porque, primeiro, você ter toda uma mobilização política para ter que o ponto central da discussão ser uma determinação que o governo cumpra 65% das emendas parlamentares até determinado mês, sem entrar no mérito da discussão política, né, do tamanho desse recurso, do quanto ele pesa no orçamento, etc., você ter que negociar o cumprimento do orçamento é algo muito negativo, porque o orçamento deveria ser simplesmente cumprido. Essa artimanha que a gente criou no Brasil de ficar congelando orçamento, ficar postergando conta, contingenciando, é algo muito disfuncional e muito nocivo em termos de práticas orçamentárias. E hoje a gente está vendo a sequência de algo que piora muito a nossa situação fiscal, que é a gente já vai ter um rombo das estatais, a gente já tinha no PLDO, antes dessa alteração, uma previsão ali de um rombo de quase 6 bilhões de reais. Você já tinha PAC dentro do orçamento das estatais gerando esse rombo, e agora a gente vai ter 10 bilhões de reais sendo retirado da meta fiscal. Então, assim, é muito ruim. E lembrando, a gente está discutindo um resultado primário, né, uma meta fiscal de 30 bilhões aproximadamente, né, 30 bilhões negativa, né, que agora a meta virou o piso inferior, que também é outro absurdo. A gente está discutindo 30 bilhões negativo, mas na verdade o resultado primário é menos 75 bilhões, né? Porque a gente, a cada mês, né, de tempos em tempos, a gente está retirando, via medidas legislativas, diversas contas que deveriam estar na conta de resultado primário. Então, assim, todo o enredo orçamentário é bem preocupante. Pois é, Felipe, e ao mesmo tempo a gente teve o próprio presidente Lula falando sobre a questão especificamente aí do que a gente estava acompanhando das emendas parlamentares, e ele falando que 50% das emendas comprometidas, na verdade do orçamento comprometido com emendas, ele cita como uma questão absurda e eu queria entender na sua avaliação se faz sentido isso. Hoje a gente percebe que fazer política está muito relacionado a esse cenário de emendas parlamentares e infelizmente é um cenário que é a realidade atual. Como é que você enxerga isso também? Assim, a parte política, eu não sou cientista Claro. político, né, então, assim, é difícil eu avaliar essa parte, mas em termos de rito orçamentário, né, a gente já tem um orçamento difícil, né, 93% dele é obrigatório. Então, assim, do pouco que sobra para resolver tudo, você 50% está nas emendas. Então, a gente acabou criando, via as emendas, uma dinâmica que estrangula toda a agenda de reformas, toda a articulação para avanço de pautas importantes e pelo o estrangulamento do próprio orçamento, a própria saída para isso, que é uma saída de gosto amargo, né, que é esse tamanho de emendas, ela não consegue ser cumprida. Então, o governo, a própria saída dela está sendo vítima da própria consequência dela. Então, a gente está num ciclo muito nocivo para a saúde fiscal brasileira. O quanto que você acredita que a gente já está com o arcabouço fiscal prejudicado?
Acho que está 100%, né, assim, a gente pela própria regra do orçamento, né, a partir de 2027, se não me falha a memória, o próprio patamar de despesa da onde o governo sai, ele já fica acima do próprio orçamento, né, então o arcabouço fiscal, ele já se torna, ele morre, né, naturalmente pela própria dinâmica dele a partir de 2027. Então isso é muito ruim, porque a gente tem uma dinâmica que deveria segurar o crescimento das contas públicas, que não consegue fazer, muito pelo contrário, ela gerou expansão do gasto público, e a gente está resolvendo o problema das métricas, né, que deveriam dar ali os parâmetros de riscos, né, de solvência, de credibilidade da política fiscal, a gente está deteriorando eles, né, porque quando a gente tem o resultado primário e a gente via medidas legislativas fica esvaziando aquela medida, a gente acompanha algo que na prática não serve para nada, porque vamos entregar a meta de superávit primário. Tá, 30 bilhões, mas tem 45 bilhões fora da meta por uma decisão legislativa. Então, assim, acaba que a gente está descredibilizando completamente todos os instrumentos e todo o rito orçamentário que a gente tem no país. Então, isso é muito ruim em termos de mensagem, né? Qual que seria o caminho na sua avaliação que seria ideal? A gente sabe, a gente conversou inclusive com a ministra Simone Tebet, aqui no Money mesmo, ela disse que a necessidade é imediata, de já a partir principalmente de 2027, repensar o arcabouço fiscal, mas qual que seria o caminho na sua avaliação desde agora já? Seria repensar desde agora ou esperar 2027, muito por causa da questão dos precatórios também? Acho que tem que repensar desde agora. A gente não pode transformar a discussão orçamentária e fiscal numa discussão política, né, de governo. Ela tem que ser do Estado brasileiro e ela tem que ser perene. Então, assim, nenhum governo mais, né, nenhum dirigente do país tem condições de postergar esse tipo de discussão. Cada vez que isso é postergado, a situação piora e aí o problema a ser resolvido mais para frente é muito pior, né? E acho que o ponto inicial para começar a resolver o problema, nem só discutir a reforma fiscal, orçamentária que o Brasil precisa, é a gente começar a cumprir a regra, né? Então, assim, a gente tem que tirar essa facilidade que a gente criou de ficar transformando despesa primária em algo que só impacta a dívida. Não, mas fica tranquilo, não vai ter efeito no resultado primário, a meta fiscal não vai ser afetada. Tá, mas você está descredibilizando ela, porque você simplesmente retirar aquilo da conta não resolve nem um pouco o problema. Então, assim, se a gente pudesse começar a respeitar esses instrumentos para que eles sinalizassem corretamente, né, o risco, a situação delicada ali das contas públicas, e se a gente pudesse cumprir o orçamento, né, tem que parar de contingenciar, de bloquear, tem que fazer um orçamento que seja exequível, né, e se está orçado, se passou pelo crivo legislativo, tem que ser cumprido. Aquilo gerou algo ruim para o país, gerou um déficit, a gente está aumentando o endividamento. Então, vamos rever o orçamento e tem que cortar realmente a despesa. Não dá para ficar fazendo esses puxadinhos, porque senão a gente não consegue resolver o problema. Esse problema está ficando muito complexo de ser resolvido. E ao mesmo tempo, né, Felipe, a gente sabe que ano que vem é um ano eleitoral, a tendência de puxadinhos é sempre muito maior, levando em consideração que dificilmente você vai fazer um corte de gastos em um ano eleitoral, principalmente, não? E a gente está criando dinâmicas, né, principalmente na questão eleitoral, porque, por exemplo, a gente fez uma reforma tributária que foi um grande cartão de vitória política do governo, tem aí seus ganhos, quem gosta mais, quem gosta menos dela, mas a própria reforma tributária gerou um impacto fiscal. Então, para se viabilizar uma reforma super importante para o país, precisou piorar a situação das contas públicas, né, com aqueles compromissos para os fundos regionais e de desenvolvimento. Então, assim, não adianta mais ficar jogando para frente, porque em ano eleitoral, como que você endereça um problema que foi criado por uma vitória política do governo no começo do próprio governo? Então, você está diminuindo os graus de liberdade ali, os vetores de instrumento para o governo poder agir, porque tem temas que ele não vai querer tocar. E aí, como que você reforma? Por isso que está ficando muito mais difícil de lidar com essa situação. Perfeito. Outro ponto que eu queria entender também, Felipe, se na sua avaliação existem recursos suficientes de fiscalização, de transparência realmente para a gente conseguir acompanhar, por exemplo, a questão das emendas e como elas vão ser disponibilizadas, por exemplo, até o meio do ano que vem, num período pré-eleitoral, que a gente sabe que existe uma pressão política e, inclusive, como é que você enxerga esse cenário daqui para frente?
instrumentos tem, né? A gente tem, inclusive, o Tribunal de Contas da União faz um bom trabalho com isso. O que não falta é órgão de controle e formas da gente fazer o acompanhamento, né, e a gestão das contas públicas no Brasil. Fico confortável em dizer, sem olhar assim um dado, um número de cabeça, que talvez o Brasil tenha o rito orçamentário, né, o arcabouço legislativo mais completo do planeta nesse quesito. Porém, a gente precisa começar a cumprir o que esses normativos dizem, né? Então, assim, quando o TCU vai lá e fala que não pode definir o piso da meta como meta, e aí você busca o Legislativo, você busca o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra instituição para tentar criar ali uma rota de escape para aquela decisão do tribunal, é isso que começa a destruir toda a credibilidade das nossas instituições, né, das instituições fiscais. Então, acho que o primeiro ponto é começar a cumprir a regra. E, infelizmente, acho que a perspectiva, né, para as emendas, né, e o peso disso é cada vez ficar pior, porque se a forma de se fazer política é sempre via a liberação de emendas, isso não tende a acabar, né? E se a gente pegar a série histórica, a gente está vendo que cada ano essa conta está ficando cada vez mais cara, né? Então, assim, a perspectiva ela é muito preocupante por isso, por essa aceleração que vem ano após ano. Muito bem, Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no Money, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Boa tarde a Obrigada. todos. Uma boa tarde.